Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos ao módulo 2 deste curso sobre metodologia científica. Agora começamos a aula 4, falando sobre as hipóteses em um plano de pesquisa. Vamos falar um pouquinho sobre epistemologia, para que a gente possa entender a origem da palavra hipótese, certo? Do grego, hipótesis é o resultado de outras duas palavras, como posição, colocação ou até mesmo ponto de vista. Uma hipótese é um momento do trabalho em que a gente faz algum tipo de suposição que pode ou não ser verdadeira, relacionando-a com os nossos problemas de pesquisa e, evidentemente, com a temática do trabalho. Vamos ver uns exemplos agora. Lembrando que todos os exemplos que a gente coloca aqui nesse curso são derivados de trabalhos que foram apresentados na Feira Municipal de Ciências e Ideias, a FEMUSE, aqui do município de Esteio, do Rio Grande do Sul. Vamos fazer a leitura. A partir da conversa sobre de onde vem o arco-íris, os alunos levantaram as seguintes hipóteses que foram registradas em um cartaz na sala de aula. A primeira, é uma ilusão que vem do Sol. A segunda, vem de Júpiter. E a terceira, do pingo da chuva, que é transparente. Vejam, a ideia é que a hipótese, dentro de um trabalho científico, sempre tente trazer uma resposta prévia para um problema de pesquisa que a gente acabou de estabelecer. No caso, como os alunas e os alunos tinham interesse em falar do arco-íris, seu surgimento, como que ele aparece diante dos nossos olhos, em quais circunstâncias, as crianças fizeram algumas hipóteses baseadas no universo delas e, claro, naquilo que elas conhecem sobre a realidade. A primeira hipótese, que diz é uma ilusão que vem do Sol, demonstra como os alunos e as alunas fazem relações com o ambiente em que elas estão inseridos. Por exemplo, falando acerca do Sol, a estrela do nosso sistema solar. Quando estamos no universo da educação infantil ou dos anos iniciais do ensino fundamental, vários tipos de hipóteses podem aparecer. A segunda, provavelmente, foi algo que a professora, que está trabalhando aqui como a escriba do trabalho, fez o registro e achou interessante colocar. A gente falou nas aulas anteriores qual é a importância da gente ter um problema de pesquisa que seja crível, com perguntas que possam ser respondidas de forma realística. E que, embora possam se relacionar com campos como da ética, da moral, relacionados à filosofia, tendem a buscar por respostas concretas. Mas é possível também que a gente veja hipóteses que sejam baseadas em conhecimentos prévios, como por exemplo a terceira, do pingo da chuva, que é transparente. Provavelmente a aluna ou aluno fez uma relação aqui entre coisas que já ouviu falar e, claro, levantou isso como hipótese. Isto porque as hipóteses podem ser sempre derivadas de teorias, de leituras prévias ou até mesmo da própria intuição. Podemos fazer hipóteses acerca de coisas baseadas na nossa própria cognição, para perguntas mais simplificadas ou até mesmo opiniões. O que importa é que durante o percurso do trabalho as hipóteses sejam desafiadas. Porque as hipóteses não são verdades postas, já que elas precisam ser confrontadas com a própria realidade. E o que entendemos por realidade é justamente os conhecimentos derivados da metodologia científica. Vamos ver esse outro exemplo agora. Este grupo estabeleceu como problema o que podemos fazer com os elementos da natureza em nossas aulas. E a hipótese levantada diz: podemos brincar com esses elementos, utilizar os elementos nas nossas atividades, podemos plantar uma flor ou árvore. Esse exemplo talvez não seja muito bom, embora tenha alguns pontos positivos. Quais são os pontos positivos? Parece realmente ter partido das alunas e dos alunos no sentido de interagir com a natureza e todas as formas de vida vegetal e animal que compõem ela e essas relações, portanto, com a sala de aula e com o contexto educacional. A hipótese, porém, é muito abrangente. Afinal, quando ela fala que pode brincar com estes elementos, talvez teria sido interessante dizer que elementos eram esses. Mas isso, evidentemente, foi um problema de organização do plano de pesquisa em si. Uma hipótese limitada é, na verdade, o resultado de problemas anteriores no plano de pesquisa. E, claro, aqui demonstra-se também a sua relação íntima, portanto, com todas as etapas anteriores. Afinal, a hipótese não está solta no trabalho. Existem outros elementos importantes, como, por exemplo, podemos plantar uma flor ou árvore. Vejam, essa é uma afirmação que pode ser respondida de forma muito simples. Sim ou não.
Portanto, não é que não seja uma hipótese válida, mas sim que ela não agrega tanto para o conjunto do trabalho. Ao desenvolver um trabalho de pesquisa, é importante que sempre se pense que a hipótese é algo verificável sobre o tema de pesquisa. É claro que quando estamos na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental, um grande universo de afirmações podem aparecer e é importante registrá-las. Agora, quando pensamos em metodologia científica enquanto tal, é importante que, ao pensar em uma hipótese, ela seja de fato verificável. É importante lembrar que essas afirmações devem guardar coerência com os demais itens da pesquisa, principalmente os problemas, que são as perguntas que nós estamos desenvolvendo na etapa das hipóteses, as respostas temporárias e os objetivos, aqueles verbos no infinitivo que vão dar o norte do nosso trabalho. Vamos fazer a leitura de mais uma hipótese agora. De acordo com as crianças, os peixes nadam no fundo do mar, porque têm cauda e barbatanas, além de terem, abre aspas, mãozinhas que movem para cima e para baixo, as nadadeiras. Os peixes têm ossos, escamas e carne, pois são animais iguais aos tubarões. Além disso, possuem cauda como as sereias porque foram criados por elas ou porque são os seus amigos. Têm uma boca bem grande por onde comem minhocas e algas. Peixinhos têm olhos para ver e dormem com eles abertos para que possam se cuidar dos tubarões ou nem dormem, pois ficam acordados à noite. É claro que essas hipóteses levantadas pelas crianças, como dissemos anteriormente, refletem muito os elementos da imaginação dessas crianças. Observamos personagens como sereias que teriam criado os peixes. Claro, do ponto de vista científico, essa não é uma pergunta que pode ser de fato verificável. Afinal, não conhecemos sereias. São seres mitológicos. Mas observem como eles também fazem relação com outros elementos da natureza, como as algas, as minhocas, os tubarões, e fazem relações também com os hábitos dos animais. Então é importante notar que, embora essas hipóteses possam ter algum tipo de problema relacionado à credibilidade da afirmação ou não, elas estão sim refletindo o exercício de elaborar respostas temporárias para uma pergunta que foi elaborada anteriormente. Lembre-se que as hipóteses ajudam a orientar o trabalho, dado que é preciso saber se elas estão certas ou erradas. E é por isso que é importante sempre pensar em uma hipótese que pode ser ou não descartada e que, claro, pode ser verificada na realidade concreta. As hipóteses são sempre provisórias e devem ser levadas em consideração durante todo o percurso do trabalho. Sempre leve em consideração que você precisa, lá nas suas considerações finais, lá na sua conclusão, saber se as hipóteses iniciais estavam corretas ou erradas. Vamos ver agora essas hipóteses relacionadas a um novo problema de pesquisa. O problema é: como nasce o girassol? As hipóteses elencadas são: nasce com água e semente, leva anos e anos para nascer, precisa de terra. E a quarta, precisa de sol porque é girassol. Novamente, vemos como os elementos da natureza aparecem e algumas hipóteses podem ou não estar intimamente relacionadas com o problema em si. Se o problema é como nasce o girassol, uma hipótese como leva anos e anos para nascer pode não estar perfeitamente encaixada com a pergunta inicial, mas está no universo. Então cabe ao professor orientador ou à professora orientadora fazer esse recorte. As outras hipóteses revelam, sim, elementos que podem ser ou não verificáveis a partir de uma pesquisa científica, através de experimentação ou até mesmo revisão bibliográfica. A segunda hipótese talvez estivesse melhor relacionada com uma outra pergunta, como: quanto tempo leva para uma semente de girassol se tornar um girassol? Lembre-se, não se trata aqui de diminuir as ideias das alunas ou dos alunos, mas sim de ajudar eles a compreender a relação entre o que eles estão afirmando e aquilo que é possível de ser verificado. Uma hipótese estar bem conectada com a pergunta mostra o quanto você se esforçou para relacionar e conduzir o trabalho com raciocínio lógico. Aqui estão as nossas referências. Lembre-se de que sempre na descrição haverá conteúdos extras, leituras e outras dicas para que vocês possam complementar os seus conhecimentos e estarem prontos para o teste, que sempre vai estar disponível no portal Educa Esteio e na descrição do último vídeo do módulo. Até breve!